Neste pequeno vídeo debruçar-nos-emos fundamentalmente sobre algumas generalidades da função logarítmica, analisando as suas propriedades nos casos particulares em que a base é maior e é menor que 1. E então, em termos de definição, uma função logarítmica de base b define-se como inversa da função exponencial. Em termos gerais, no caso da base ser menor que 1, e tal como acontece com a função exponencial, a função logarítmica é uma função decrescente, enquanto no caso da base ser maior que 1, é uma função crescente. E então, se nós analisarmos o caso particular da base ser superior a 1, e posteriormente iremos analisar o caso da base ser inferior a 1, temos, por exemplo, o logaritmo na base 3, comparando com o logaritmo na base 2 e comparando com o logaritmo na base 1,2. Quanto mais próxima estiver a base de 1, mais acentuadamente crescente é a função. Se analisarmos em termos gerais realmente qual o comportamento desta função e todas as suas particularidades, verificamos que a função logarítmica de base superior a 1 tem um domínio dado por R+, só tem significado para valores positivos do argumento. O contradomínio é R, é uma função que é positiva de 1 a mais infinito e negativa entre 0 e 1, apresenta apenas um zero em x igual a 1, é também ainda uma função injetiva, no todo o seu domínio, é monótona crescente, também no seu domínio, não possui extremos, é uma função contínua, é verdade, e relativamente a assíntotas, verificamos que ela tem uma assíntota vertical em x igual a 0. Isto quer dizer que quando x se aproxima de 0 por valores positivos, o logaritmo assume valores cada vez mais pequenos. Se analisarmos o que acontece quando x tende para mais infinito, verificamos que o limite é mais infinito, o que está de acordo com o contradomínio de R apresentado. Passando agora ao caso de b menor que 1, deixamos de ter realmente uma função logarítmica crescente para termos uma função logarítmica decrescente. Vamos analisar o que acontece ou o que é alterado em termos de todas estas particularidades analisadas. Ora, o domínio mantém-se o mesmo, o contradomínio também. Ela é, ao contrário, positiva em 0,1 e negativa de menos 1 a mais infinito. Continua a apresentar o mesmo zero no mesmo ponto, para x igual a 1, é injetiva, não é crescente, mas sim decrescente em R+, continua a não ter extremos, é contínua também em R+, e continua a apresentar uma assíntota vertical em x igual a 0. Só que neste caso, se verificarmos o que acontece quando a abscissa tende para 0 por valores positivos, o valor do logaritmo na base b vai tender para mais infinito. Da mesma maneira, o logaritmo, quando x tende para mais infinito, irá para menos infinito neste caso. Vejamos então alguns exemplos. Calcule o valor de x que verifica cada uma das seguintes condições. Logaritmo na base de 2, 3x menos 1 é igual a 5. Transformando o segundo membro numa potência de 2, podemos então, igualando os argumentos, resolver esta equação, que é apenas uma equação de primeiro grau. No caso das funções logarítmicas, e uma vez que o logaritmo não apresenta, independentemente do valor da base ser maior ou menor que 1, um domínio R, mas sim R+, é necessário ter atenção ao domínio de validade das expressões, neste caso desta equação. Ou seja, ela só tem significado se o argumento 3x menos 1 for maior que 0. Isto quer dizer para valores de x superiores a 1/3, o que é o caso do 11. 11 pertence realmente ao domínio da expressão e, como tal, 11 é a solução da equação. Vejamos mais um exemplo. Neste caso, uma inequação. Ora, como verificamos, como vimos atrás, 0 não é mais que o logaritmo de 1 em qualquer base. Por isso, substituindo, temos esta inequação para resolver. Trata-se agora de uma questão que necessita de muita atenção. Uma vez que a base assume um valor inferior a 1, 0,4, a função logarítmica é uma função decrescente. E, como tal, a relação de ordem entre logaritmos e os argumentos é inversa, ou seja, se uma imagem é maior que a outra, os objetos apresentam uma relação de ordem contrária. Assim sendo, é necessário perceber que, neste caso, a relação de ordem altera-se de maior ou igual para menor ou igual.
A partir daqui, uma simples inequação de primeiro grau para resolver, ou seja, que apenas válida se os valores de x forem inferiores a 0,3, o que nos oferece um intervalo de solução de menos infinito a 0,3 fechado. Mais uma vez, temos que ter em atenção o domínio de validade desta expressão e, verificando para que valores de x menos 2 é maior que 0, chegamos à conclusão que apenas para valores superiores a 0,2 e, como tal, se interceptarmos o conjunto de solução da inequação com o domínio de validade da expressão, a solução da inequação será apenas os valores que se encontram no intervalo aberto de 0,2 a 0,3 fechado. E para terminar, mais um exemplo. Logaritmo na base 1/3 de x mais 3. Mais uma vez, transformando aquele menos 2 num logaritmo de base 1/3, obtemos uma inequação de primeiro grau. Ora, verifiquem que mais uma vez como a base é inferior a 1/3, o sinal da desigualdade altera-se de maior para menor. E resolvendo esta simples inequação, obtemos x menor que 6. Não esquecendo mais uma vez de ir verificar o que acontece relativamente ao domínio de validade desta expressão. O domínio de validade desta expressão não é difícil de determinar, oferece-nos apenas o intervalo de menos 3 a mais infinito e interceptando com o conjunto de solução da inequação, chegamos ao conjunto de solução menos 3 a 6. Ficamos por aqui, deixando ao vosso cuidado a realização de alguns exercícios propostos.